732. 89.1 MHz. Rádio Cidade Cuité Limitada. A rádio que toca. Operando com transmissor de 3.000 watts de potência. Localizada na Rua João Pessoa 182, Centro, Cuité, Paraíba, Brasil. Rede Cidade. Uma empresa do Grupo Batinga Chaves. O programa a seguir é uma produção independente. As opiniões e fatos aqui comentados são de total responsabilidade de seus idealizadores. Está começando o programa Fala Nova Floresta, com o prefeito Irã Santos. Acompanhe a prestação de contas e as ações que estão transformando nossa cidade. Fique com a gente e saiba tudo sobre as iniciativas de Nova Floresta, ao vivo pela Rádio 89 FM. Alô, meu caro ouvinte, estamos começando mais uma edição do programa Fala Nova Floresta com o prefeito Irã Santos. Hoje, sábado 25 de abril, 12h10 em ponto, horário oficial. Quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanham pelo Facebook da Prefeitura Municipal de Nova Floresta e pelo rádio da 89 FM Cuité. Agradecer a Valéria que nos auxilia na recepção, a Catarina aqui no comando do rádio. Hoje estamos aqui com a presença do secretário de Serviços Urbanos e Infraestrutura, Tomás de Pontes Novo, a secretária de Administração, Isabelle Martins. O prefeito Irã Santos teve que se ausentar e não temos hoje a presença dele. Muito boa tarde, Isabelle, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Catarina, que está aqui conosco. Boa tarde, Valéria, que está lá na frente. Inclusive, hoje ela disse que sentiu saudade de mim, esse período. Boa tarde ao meu colega secretário de Serviços Urbanos e Infraestruturas Novo. Boa tarde a toda a nossa população, né, do município de Nova Floresta, bem especial, e aos ouvintes de 89, né, e aproveitar aqui já para justificar a ausência do nosso prefeito, né, Irã, que não pôde estar aqui hoje, por motivos superiores, mas aí a gente vai seguindo, atualizando os nossos ouvintes com as nossas novidades, e sábado, se Deus quiser, ele estará aqui conosco. Fiquem ligadinhos com a gente que tem muita coisa boa no decorrer do programa. Muito boa tarde, Tomás de Pontes Novo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde, companheira Isabelle, de secretaria. Boa tarde, Catarina. Boa tarde, Valéria, lá na recepção. Uma boa tarde para todos os ouvintes e especialmente para cada um florestense que nos escuta nessa tarde. Muito bem. Isabelle Martins, ontem foi realizado o pagamento dos servidores. Como a gestão tem organizado a folha para garantir esse compromisso em dia? Pois é, Alex, é mais uma notícia boa, né? A folha de pagamento para a gestão, para o prefeito Irã, é uma prioridade do nosso município, nossos servidores sabem disso. Tanto que a gente sempre paga aí antes do dia 30, então assim, a gente vem efetuando esse pagamento até o dia 25 de cada mês. E ontem nós efetuamos aí o pagamento da nossa folha do mês de abril, né? Que totalizou aí um montante de quase 2 milhões, né? Para ser mais exata, R$1.944.975,70. Então, assim, são quase 2 milhões, né? Na economia do nosso município, da nossa região. E aí se exige um planejamento rigoroso dentro da prefeitura, né? Para que a gente consiga cumprir, ainda mais agora, né? Que nessa gestão a gente teve uma queda aí de IBGE, a gente recebia recursos em 0,8 e agora nós estamos em 0,6, então assim, o controle ele fica muito mais rigoroso a cada dia. Uma vez que as despesas aumentam, a nossa folha de pagamento aumenta, existe reajuste salarial, existe reajuste salário mínimo e aí as receitas automaticamente caem. Então, exige muito do gestor, exige muito de mim, enquanto secretária de planejamento e também enquanto de administração, exige muito também do nosso colega secretário de finanças, o qual já aproveito aqui e já mando um abraço, Itaã, né, que exige muito dele também, um controle financeiro. Então, assim, a gente tem se programado e graças a Deus nós temos conseguido, junto com esse controle que vimos fazendo, honrar com compromisso e pagar a folha dentro do mês, né? E aí é uma notícia muito boa de vir aqui hoje
E dizer que os nossos servidores estão com dinheiro em conta desde ontem, e salário em dia, né? Economia fortalecida, aquecida. Muito bem, Isabelle. Novo, como estão a limpeza urbana do município de Nova Floresta? Alex e Isabelle, é uma força que a gente vem fazendo na Secretaria de Infraestrutura, né, com toda a equipe. Logo eu mando um alô aqui para o meu diretor Kiko, para o meu coordenador Gesiel e para o meu coordenador Valdeci, que é quem dá sustentação junto comigo na Secretaria de Infraestrutura para poder os trabalhos e as coisas acontecerem, né? E essa semana a gente fez 2 dias de mutirão, né? Foi tanto que eu, junto com o Irã e com o Kiko, nós fizemos um videozinho mostrando o trabalho à população, a importância do serviço que vem sendo feito na secretaria para que a população tenha conhecimento, né? Isso é muito importante. E a gente vem mostrando isso para a população, porque a gente já estamos, né, num período de planejamento para 6 de junho, né, para as festas de emancipação política. E o trabalho tem de começar desde já, porque é muita coisa, muito mato para limpar, muita coisa para ser feita, né? A gente tem uma tradição de, entre abril e maio, a gente passar esses meses com a equipe maior na rua, fazendo a limpeza do meu fio, pintando os meus fios e fazendo a limpeza dos matos. A gente sabe que a gente está no período de inverno e no período de inverno o mato cresce muito, né? E algumas pessoas ficam até preocupadas. Já de vez em quando eu recebo um vídeo da população e até da própria equipe, da nossa equipe, né? Que eu também, isso eu deixo eles à vontade para poder também eles serem, em alguns momentos, também o secretário de infraestrutura, porque a nossa gestão é um ajudando o outro, não é um querendo mandar no outro, não é. É ajudando. Quando a gente se ajuda, as coisas acontecem, né, Isabelle? Isabelle sabe muito bem disso, que ela é uma secretária de planejamento. Eu já não quero nem botar como de administração, de planejamento, que a responsabilidade é maior. Tem de estar em contato com todos os secretários, tem de estar planejando junto conosco, né? Isso eu quero também aqui agradecer a Isabelle pela sensibilidade, pela força, pela dedicação que ela sempre tem para nós secretários, né? Quando a gente chega lá que precisa, ela sempre está à disposição para poder nos ajudar. Então, umas horinhas tem de pegar no pé, né, Isabelle? Tem de dar uma puxadinha de orelha, porque isso faz parte do trabalho, isso faz parte, né, do companheirismo. Aqui não é só bater tapinha nas costas, né? Aqui também, quando for para poder dar a lapada, tem de dar a lapada, mas de uma forma carinhosa e de uma forma para poder ajudar. Então, a gente está aí com a equipe maior dentro da nossa cidade, justamente fazendo esse trabalho. E aqui, nesse momento, eu quero, assim, tranquilizar, passar a mensagem para tranquilizar a cada um dos moradores de Nova Floresta. Pode ter certeza que nós vamos passar em todas as ruas, fazendo a limpeza do mato e fazendo a pintura dos meus fios. E eu, junto com o Irã, nós sentamos e discutimos uma forma para poder amenizar o trabalho. E a gente vai entrar também com defensivo natural, né? Natural, à base de ureia, né? Que não agride o meio ambiente, para poder a gente dar uma basta no mato, porque o mato ele cresce muito, nesse período de inverno mais ainda, né? E a gente vem discutindo a respeito dessa situação, e Irã, assim, tem o olhar para nós da Secretaria de Saúde nesse momento, porque o trabalho da Secretaria de Infraestrutura nesse período é muito grande,
né? Até a Isabelle, junto com Irã e com o Dr. David, a programação da feira, né? Retirou o nosso stand da feira, justamente por conta disso, por conta do trabalho da Secretaria de Infraestrutura, que é muito grande nesse período. Então, a gente estamos dando um suporte a todas as outras secretarias e a todos os outros estandes. Isabelle também vai falar também um pouquinho a respeito disso, né? E a gente vê o serviço desenvolver, o trabalho fluir, né? A gente tem uma equipe muito boa, né? Muito dedicada, que quando a gente pede para poder fazer um mutirão 2 dias na semana, eles estão prontos, né? Como foi quinta e sexta dessa semana, e na próxima semana a gente vai ter mais 2 dias de mutirão, porque a limpeza nesse período ela tem de ser muito maior do que nos outros períodos, porque a gente vai ter de passar em todas as ruas, pintar todos os meus fios para poder deixar a princesinha do Curimataú do jeito que ela é e que ela merece. Isabelle, essa união é fundamental, né, para o crescimento. Já pegando a deixa de novo, né, de emancipação política, eu não vou nem adentrar muito no assunto aqui, porque a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, mas aí a gente pede a colaboração do pessoal também para essa questão de lixo, de descarte correto. Assim, tem sido um debate no município constante, né? A gente limpa o lixo que o pessoal joga na rua, principalmente nos terrenos baldios, a gente limpa no dia seguinte e o pessoal vai e joga lixo lá novamente. Então, assim, isso precisa-se que tenha uma consciência da população, porque o município, enquanto poder público, ele não consegue fazer esse controle sozinho. Então, é uma via, de fato, de mão dupla, o município junto com a população. E aí, na emancipação, inclusive, a gente vai lançar aí um projeto em parceria com a Secretaria de Educação, voltado justamente para essa área de descarte correto, de educação ambiental. E assim, a gente está com esse projeto pronto, né, para lançamento agora em junho. Não vou dar muitos detalhes aqui, porque a Arimateia e a educação vai vir aqui em algum momento detalhar melhor esse projeto, mas assim, o spoiler que eu posso dar nesse momento é que de fato existe o projeto e que ele vai ser lançado na nossa semana de emancipação. E aí a gente pede a ajuda da população, porque o poder público sozinho ele não consegue. O serviço urbano, como não avisou aí, nós temos 2 secretarias em uma, a de infraestrutura e a de serviços urbanos. Então, assim, a gente tem equipe na rua todos os dias, o lixo da gente ele passa todos os dias. Então o pessoal coloca, só não passa final de semana, né? Novo. De segunda a sexta. De segunda a sexta ele passa todos os dias. E aí o pessoal coloca lixo na rua aos sábados, sabendo que a coleta não vai passar. Então, assim, a gente precisa dessa ajuda e precisa dessa educação da população também. Porque, assim, se a gente fizer a nossa parte e a população não fizer a parte dela, infelizmente, a gente não consegue ter um sucesso. E aí, como o Novo já falou também, a gente vai dar, de fato, foi uma preocupação do prefeito Irã já com o Novo essa semana, de colocar uma equipe maior na rua, para que a gente consiga receber ainda melhor, né, os nossos munícipes que vêm em maior quantidade e os turistas também que passam a nos visitar na época da emancipação, com a nossa princesinha de fato do jeito que ela merece, né? Mas assim, a gente pede o apelo aqui, a ajuda da população nesse momento de ajuda, e vamos lançar aí esse projeto, e também a gente vai precisar da parceria da população para poder ter um sucesso dessa política pública, dessa nova política pública, né? Então, eu acho que vem sendo uma parceria bacana da gente com o serviço urbano, da gestão, né? E aí a população ela precisa, de fato, se engajar. Só para poder complementar a fala de Isabelle e Alex, eu peço à população de Nova Floresta, quem usa muitas redes sociais, para poder acompanhar os portais da prefeitura, porque quando se fala em feriado prolongado ou imprensado, a gente tem a preocupação de fazer um folheto de informação nas redes sociais, dizendo qual o dia que a coleta vai passar. E eu peço à população que ela observe esses lembretes, justamente para poder botar o lixo no dia que o carro passa, como a Isabelle acabou de falar.
porque a gente faz a nossa parte. A gente também está pedindo e vai cobrar muito mais da população também, para que nos ajude. Quando ela nos ajuda, as coisas tendem a melhorar, principalmente na coleta do lixo, né? Porque quando bota no sábado, o lixo fica exposto nas ruas e os cachorros acabam rasgando e acabam espalhando e vai deixar nossa cidade suja, né? Vamos falar um pouquinho de saúde do trabalhador em ação. Ontem a Prefeitura realizou uma importante ação de cuidado com os servidores da Secretaria de Infraestrutura. Quais serviços foram ofertados? A gente fez uma parceria com a Secretaria de Saúde, com o secretário Tiago, o qual eu aqui mando um abraço para Tiago e toda a equipe da Secretaria de Saúde, né? Que foi um dia de saúde do trabalhador, né? E lá foi ofertado alguns exames e alguns testes, né? Muito importante, principalmente para minha secretaria, que minha secretaria tem muita gente idosa, muita gente com muito problema, né? Um bocado não vieram com medo, mas uma boa parte veio, né? Teve imunização, teve teste rápido de glicose, né? Teve pressão, né? Teve teste de pressão e teve elétrico de coração. Uma coisa que o município vem avançando a cada dia com a saúde, né? Exatamente. Porque a gente tinha maior dificuldade, até nas cidades grandes, de bater uma elétrica. E hoje nós temos no nosso município. Então aqui eu quero parabenizar o trabalho de Tiago como secretário, quero parabenizar o prefeito Irã, né, como prefeito, de estar nos apoiando e nos ajudando nesse sentido, né? E foi feito o trabalho, né? Eu acredito, aqui eu também quero mandar um alô e um abraço para Aurélia, né? Que ela estava coordenando, para a Sueli também, que estava cuidando do lanche. Então, aqui eu mando um abraço para vocês. E foi um trabalho de muita eficácia dentro da secretaria. Tinha umas pessoas que precisavam realmente passar até pelo médico e muitas vezes acarretado o serviço da limpeza urbana e não tinha tempo e passou o dia ontem na secretaria justamente fazendo esse trabalho. Muito bem. Isabelle, quais são os principais desafios para manter a folha equilibrada? Alex, o principal desafio nosso hoje são as oscilações de receita, né? Porque assim a gente tem aí de fato uma previsão anual de receita dentro do município, mas que essas receitas oscilam. Meses a gente recebe um montante maior de receitas e meses a gente recebe um montante menor de receitas. Essa é a nossa o nosso maior desafio. E aí, junto a isso, a gente precisa também, assim, é um debate sempre meu com o Itaã ali, a questão de despesas, porque assim, a folha de pagamento, ela não é única e exclusivamente, não é a única e exclusiva despesa do município, né? A gente sabe que existem aí fornecedores, existem os serviços que precisam ser prestados, os insumos, os equipamentos, enfim, tudo que precisa ser adquirido para o funcionamento da gestão do município. Então, assim, a gente, além da oscilação, a gente precisa equilibrar, né, essas despesas com a folha de pagamento para que o impacto dessas despesas não se reflita no pagamento da folha. Então, a gente vem aí, de fato, fazendo um controle rigoroso e, assim, tem dia que a gente senta e vai fazer assim, para planejar mesmo. A gente senta com os secretários. Muitos, às vezes, realmente, como eu falo aí, nem gostam muito, porque a nossa parte, assim, de finanças, de planejamento, de administração, ela é sempre aquela parte mais chatinha, de fato. Mas, assim, a gente senta, aqui o nosso limite é esse, aqui é esse, sim, para poder que os secretários se programem também e se planejem, né, de acordo com o nosso planejamento. Para que tudo flua como deve ser feito.
Então, assim, a oscilação de receita e essa parte de controle de despesas tem sido os maiores desafios da gestão. Mas, assim, a gente tem uma equipe muito competente, né, dentro do município. Nossa equipe de secretários é muito maravilhosa. A equipe da gente também, ela dentro da prefeitura, desde a gente que está à frente das secretarias até o pessoal da tesouraria, o pessoal do empenho, eles são pessoas altamente competentes e que sabem o que fazem e que sabem para que estão ali. Então, assim, a gente tem objetivos bem definidos dentro da prefeitura, dentro da sede, né, do município. E aí a gente vem reunindo e fazendo o melhor para a população, apresentando serviços, né, apresentando essas políticas de boa qualidade, de uma maneira que não venha acarretar o pagamento de nossa folha. Muito bem, Novo, me fale aí sobre a construção do Centro de Formação de Professores. Alex, é uma obra e um prédio que veio dar suporte à educação, né? O nosso município, ele precisava de formar e de preparar melhor os nossos professores. E o secretário Arimatea está de parabéns, aqui eu mando um alô para ele. Ele, junto com o Irã e um projeto de Jácio também, né, teve essa brilhante ideia de construir um centro de formação. E o prédio foi construído, está lá para poder servir a educação, né? E vai ajudar muito a educação do nosso município, porque não é só eu que digo, é todo mundo da educação ou fora da educação sabe que a educação é a base de tudo na família e na administração. Então, ali pode ter certeza, é para qualificar, para melhorar o ensino do nosso município, né? Ali vai servir para os nossos filhos, para os nossos netos serem educados por professores preparados, mais preparados dentro do próprio município. Então, o que tem a ganhar nisso tudo é a educação e as crianças do nosso município. Também a gente está construindo um prédio novo lá do senador Rui Carneiro, né? A escola foi derrubada no zero, está fazendo uma estrutura nova, né? Irã está de parabéns por fazer uma escola muito boa, muito bela, com a estrutura de primeiro mundo e com as necessidades do ensino do nosso município. Então, é uma escola padrão, uma escola que vai trazer para o nosso ensino uma base maior, né? E a gente vem pegando no pé do construtor justamente para poder acelerar a obra, porque a gente tem prazos, né? E muitas vezes, Isabelle, eu chego na secretaria, Isabelle está preocupada por alguns prazos e realmente tem de se preocupar mesmo, porque se a gente não pegar no pé, as coisas não andam do jeito que é para andar, né? Muitas vezes a coisa não vai, mas a gente faz uma pressãozinha maior, bota mais gente e tem de ir, porque a gente tem outros planejamentos e de outras obras para poder executar. Essas metas têm que ser cumpridas em determinados pontos e momentos, né, Isabelle? Exatamente, e não é só uma meta a ser cumprida, né? A gente não está fazendo o senador Rui Carneiro forçadamente, né? Agora é porque assim, o senador, cada escola, ela é pensada em uma área, assim como as unidades básicas de saúde, né? O qual já mando aqui um abraço também para o nosso secretário de saúde, Tiago, né, e vice-prefeito, mas assim, então existem as áreas. Os alunos da Escola Senador Rui Carneiro, a nível de hoje, eles estão assistindo aula no prédio que funcionava o antigo deputado Zé Pereira. Que agora faz parte do município. Que agora foi municipalizado, exatamente. Então, assim, eles estão em outra área. E isso acarreta a comunidade, a população como um todo, né? Assim, os pais precisam ter um deslocamento maior. A nossa
programação da Secretaria de Transportes para poder transportar aqueles alunos especiais, alunos que vêm da zona rural. Então, eles demandam também um novo planejamento, mas aí a gente já tem, está em andamento, né, essa obra do senador Rui Carneiro. A gente já está com previsões de término dela já, para que a gente consiga realocar novamente os alunos nessa escola. Mas, assim, é uma escola que está ficando fantástico. O projeto de fato é maravilhoso, né? Agora também a gente fez, com parceria com o Serviço Urbano também, a ampliação da creche Adália, que é lá do Bocão também, né? O qual mando também aqui um abraço para a Tilenilda, que é a diretora de lá. E, assim, nossa estrutura escolar hoje, ela está maravilhosa. É uma estrutura realmente que atende o público, assim, de uma maneira fantástica. E que muitas redes privadas de ensino não têm o que nossas escolas de ensino do público oferecem, né? Desde creche até a escola do ensino fundamental 2, que é o Papa. Assim, as estruturas delas estão estruturas belíssimas, estão estruturas que de fato têm um apoio pedagógico, como eu falo aí do centro de formação. Ele já está em funcionamento, né? É um local adequado e propício para que os professores consigam planejar as suas aulas lá dentro, para que consigam ter reuniões de planejamento. A coordenação pedagógica está sempre por lá. Então, assim, de fato, tem dado uma base e uma estrutura para os nossos alunos. Novo, a fachada da creche Adália Bezerra deu uma modificada, mas o carinho por cada criança continuou o mesmo. Qual foi o maior desafio? Na verdade, não desafio, mas qual foi o motivo mais gratificante de ter deixado aquela creche mais bela? Não, Alex, é um novo padrão dos prédios públicos da educação do município, né? O senador Rui Carneiro, voltando a falar no senador novamente, ele vai ter aquele mesmo padrão de fachadas, né? A gente vai construir outras escolas também com o mesmo padrão. É um padrão que foi discutido com o Irã, com a arquiteta Jéssica e com o engenheiro Daniel, justamente para poder fazer dar uma nova cara aos prédios públicos do nosso município, né? Como Isabel falou, a questão da reforma da Adália, né? Que você também está bem pertinho ali, sim, presenciando. Então você passou uns dias trabalhando lá, né? Substituindo o colega, e você vê como ela está ficando, quais as qualidades que as creches do nosso município têm. Como Isabel falou, né, tem uma preocupação do nosso secretário Arimatea. Ele comprou brinquedo, né, para todas as creches, né? Ele equipou com camas para poder dar qualidade e conforto para as nossas crianças, né, para as crianças das creches. Então é um padrão, é um modelo que a gente pode dizer assim, de outro mundo, né? Então, o nosso município está de parabéns, o nosso prefeito está de parabéns, a gestão está de parabéns por tudo isso que vem acontecendo dentro do nosso município. Muito bem, Novo. Isabelle, estamos nos aproximando da emancipação política do município de Nova Floresta. Como a gestão se organiza para apoiar esse momento? Pois é, Alex, de fato, nossa emancipação já está batendo na porta, né? A Secretaria de Planejamento, ela tem um papel fundamental nessa organização. E aí, assim, eu não vou entrar aqui em programação, porque no momento certo, a Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, que é a responsável, a principal responsável, né, assim, pelos trabalhos, sim, vai vir aqui demandar isso, né? Mas a gente, enquanto planejamento, a gente já tem discutido, já tem feito várias reuniões, secretários, várias reuniões com a comissão organizadora, para que a gente consiga ter um evento ainda melhor, né, esse ano. E aí vai vir uma programação repleta de novidades. Vai vir aí a divulgação de novas políticas, novos programas que nós introduziremos no nosso município, implantaremos, né? Vai vir também aí novas ações que nós nunca temos feitos. E assim, a gente tentou incluir ao máximo todo o público, toda a população do nosso município. Desde de grávidos, de crianças, até a população idosa e servidores e comerciantes.
Então, assim, a gente está trazendo, de fato, uma proposta um pouco diferente, tem dado um foco maior na nossa feira de serviços, e aí a gente está conduzindo e realizando esse planejamento para que a gente consiga executar tudo conforme planejado, né? Algumas secretarias, de fato, não aparecem muito, como o Novo bem falou aí, a questão dos serviços urbanos, porque são secretarias que estão no apoio, né? Aí a Secretaria de Serviços Urbanos, ela trabalha muito, a infraestrutura trabalha muito nessa época, porque todos os eventos precisam ser estruturados, e a gente conta sempre com o apoio deles, né? As demais secretarias também, o planejamento, a administração, as finanças, a gente tem um trabalho por trás, para que consiga a execução dessa programação como deve ser feito. Mas aí a gente tem feito, vai vir uma programação aí em breve, eu acho que essa semana aí a gente já começa a realizar algumas divulgações, né? Assim, já saiu aí bandas, já saiu alguns spoilers aí também no nosso Instagram oficial de corrida, de pedal. Então, assim, a população ela pode esperar ansiosamente por essa programação, porque a gente de fato tem feito e tem pensado em todos os públicos. E aí eu acredito que já essa semana a gente já vai conseguir estar divulgando aí algumas programações e para o pessoal poder também ir se programando, se alertando nas datas, né? É importante também que lembrar a população a participação dela nesses eventos. Todos os eventos que nós fazemos e que nós planejamos e que nós executamos dentro do município, dentro de uma emancipação política, eles são pensados para o povo. Então, assim, é importante a participação popular nesse momento para que a gente tenha um feedback, para que a gente tenha uma emancipação bem sucedida. Muito bem, Isabelle. Novo, como é que está o andamento dos trechos do serviço das 9 ruas que estão para serem pavimentadas? Alex, falando de pavimentação, falando de calçamento, né? A gente já vem com um trabalho muito eficiente nessa área, né? O ex-prefeito Jácio Santos, ele durante 8 anos trabalhou muito, né? Na nossa cidade, praticamente calçou a cidade velha, né? Nova Floresta mais antiga, e Irã tem dado continuidade a esse serviço, né? Mais para os bairros novos, né? A gente estamos entrando mais nos bairros novos, porque já se calçou a parte mais antiga, mas a Irã não deixou de fazer calçamento, deu continuidade ao trabalho de Jácio. Então, essa semana a gente deu ordem de serviço, como foi soltado nas redes sociais, né? Aí, junto com o prefeito Irã, junto com Daniel e com Clésio, que é o construtor, de 9 trechos de rua, uma emenda de Murilo Galdino, né? De quase 600 mil, 590 e poucos mil. Então, Nova Floresta, ela vai ser premiada com mais 9 trechos, né? Breve, como o Irã soltou, né? Breve nós vamos ter, a gente vai dar ordem de serviço de mais outra parte, de uma emenda de mais de R$1 milhão de Adriano Galdino, né? Então, Nova Floresta, ela tem desenvolvido e crescido muito nesta área, na área de calçamento. Eu sempre digo, porque como é minha área, a área de construção, eu digo o seguinte: calçamento é a maior obra que um gestor pode deixar na cidade. Por quê? Porque é para toda a vida. Calçamento não se acaba. Pode até que ele se danifique, mas você vai lá, faz o reparo, ele volta a ficar perfeito novamente. Então, por isso que no meu ponto de vista, é a maior obra que um gestor pode deixar. Porque ele resolve 2 problemas dentro da cidade. No período da seca é poeira e no período do inverno é lama. E o calçamento resolve esses 2 problemas. Por isso que eu digo que é a maior obra, sem falar da valorização, da qualidade de vida, né? Que isso é políticas públicas dentro do município.
né? Que valoriza as casas, que valoriza a rua, que valoriza a cidade, que dá uma valorização maior para toda a cidade. E Nova Floresta, ela tem recebido esse calçamento e tem se tornado cada dia mais a princesinha do Curimataú, como a gente conhece, né? Com alguns portais, com algumas praças, com alguns prédios muito bonito, muito projetado, muito novo, né? Com aquela belíssima obra, eu posso dizer assim, da Igreja Católica, né? Aqui eu quero mandar um abraço para Padre Tadeu, mandar um abraço aqui para Pedro Henrique, que foi quem projetou, né? Isso é uma valorização muito grande dentro do nosso município. Então a gente tem de parabenizar esses feitos na nossa cidade e parabenizar os nossos gestores e nossa equipe dentro da prefeitura, né? Dentro do município. Você, turista, venha conhecer Nova Floresta e também já passo aqui para pedir o apoio da população em geral, a todos os ouvintes da Paraíba, para ajudar realmente quem ajuda o município, que no caso é o deputado federal Murilo Galdino, o deputado estadual Adriano Galdino, ele que vem nos ajudando de uma forma grandiosamente, certo, Isabelle? Isso, exatamente, Alex. Inclusive, eu já vou entrar aqui pegando essa deixa de novo, em um outro tema aqui, ainda voltando a parte de emancipação, de inaugurações de obras e de ordens de serviço, no sentido de que Irã tem se preocupado, nosso prefeito, em trazer essas melhorias para o nosso município, né, em pavimentar essas ruas. O nosso município é um município que tem crescido muito nesses últimos anos, então assim, é um desafio tanto para a gestão como para a Secretaria de Serviços Urbanos. A gente vem tendo, né, um crescimento populacional, um crescimento estrutural do nosso município, as ruas estão aumentando e a gente sempre vê o pessoal dizendo, pavimenta minha rua, mas assim, as ruas elas estão crescendo. Então a gente está sempre fazendo, existe também o planejamento aí para que a gente consiga pavimentar as ruas corretas, né, nesse momento. E aí em todas as ruas serão pavimentadas em um determinado momento. Mas a gente de fato precisa fazer esse planejamento. A gente conseguiu aí esse recurso e já deu uma avançada muito grande e vai vir aí mais 1 milhão de pavimentação. Então a gente tem uma perspectiva, né, de muitas ruas pavimentadas e de muita parte da população de fato satisfeita, uma grande parte. E aí a gente volta para o sentido novo aqui da questão do trabalho da secretaria ainda na emancipação, né, o sentido de pertencimento, porque a gente tem que ressaltar aqui que a emancipação ela não é apenas um evento que a gente quer atrair turistas e mostrar serviços, né? A gente tem que trazer o real sentido dela, que é a parte da emancipação, de fato, a independência do nosso município. A gente tem uma história por trás disso, né? São aí 67 anos de cultura, de história, de turismo. Então, assim, se a gente sai nos 4 cantos da cidade, a gente tem uma história para contar. Então, a gente tem um sentimento de pertencimento, é um sentimento que a gente pretende resgatar junto com as secretarias. É um pedido do prefeito Irã, né? Para que a gente consiga, de fato, fazer esse envolvimento, trazer esse resgate e relembrar as raízes do nosso município, né? E aí são 67 anos de história, de muita cultura, né? A gente tem despertado ultimamente também para a questão do turismo, né? A gente tem, assim, avançado muito em relação a isso. Ingressamos recentemente, já mando aqui um abraço para Vinícius também, né? A gente ingressou recentemente aí no mapa do turismo da região. Então, assim, a gente de fato vem tentando trazer uma Nova Floresta melhor para os nossos munícipes. E de fato também o prefeito Irã muito preocupado com os 67 metros de bolo que vai ter, um spoiler básico que eu acredito que vai ter novamente. Que todo já virou cultura, né, do nosso município. Isabelle, mesmo sendo uma programação coordenada por outra secretaria, qual a importância desse evento para o município? Justamente essa importância, né, Alex, de pertencimento, o envolvimento das secretarias, a prestação de serviço da população,
né, é uma oportunidade que a população tem de usufruir do serviço, de conhecer mais sobre o nosso município, e interligar aí várias secretarias. A gente tem feito uma parceria que a gente consegue lançar projetos onde é totalmente interligado, que depende de 3, 4 secretarias. Então, assim, de fato, é uma sensação de pertencimento, né? Uma sensação de que a gente faz parte do município, de que a gente precisa mostrar as coisas boas que o nosso município tem para toda a região, para o país, enfim, assim, a gente abraça, né? Nova Floresta, ela é conhecida por uma cidade muito acolhedora, não é à toa que ela é a princesinha do Curimataú. Então, assim, ela tem um toque, assim, bem especial. A gente tem um acolhimento dentro do município, a gente acolhe muitos visitantes, todo turista que chega, eles gostam do nosso município, então a gente tem que fazer valer a calorosidade do nosso povo para que continue dando essa sensação e trazendo novas pessoas para o nosso município, provando a nossa capacidade, né, econômica, financeira, cultural. Aquecendo o comércio local é muito importante também. E você, turista, você das cidades circunvizinhas, venham conhecer Nova Floresta, a princesinha do Curimataú, porque tá um brinco, a cidade tá perfeita, em perfeitas condições. Hoje teremos o Forró da Terceira Idade em Nova Floresta, com o Bel Forrozeiro, às 3 horas, todo mundo convidado, você para ir dançar aquele forrozinho animado, tempo, clima muito bom, gratificante. Novo, quer fazer algum comentário, dar um alôzinho aí específico para alguém importante? Não, eu queria fazer só uma breve avaliação dos serviços da Secretaria, né, de Infraestrutura, que a gente vem no dia a dia dando assistência aos prédios das outras secretarias, os PSF, as escolas, o ginásio. A gente tem um trabalho muito intenso a esse respeito, né, de conserto, de troca de lâmpada, de troca de torneira, e isso são dentro de todos os prédios do nosso município. A gente tem feito reparo no cemitério, a gente tem feito na escola da zona rural, né, a gente tem feito no centro de especialização, a gente tem feito na Secretaria de Assistente Social. A gente está aí no dia a dia fazendo esse trabalho que é muito intenso. Tem dias que eu não vou nem na prefeitura porque não tenho tempo, porque eu preciso ir todo dia para poder assinar as notas, né? Mas tem dia que dá e tem dia que não dá, né? Eu sempre estou ali pedindo apoio e a ajuda de Vinícius. Aqui eu mando um abraço para você, Vinícius. Obrigado aí pela parceria, obrigado pelo companheirismo que você sempre é com todos nós, secretário, né? Ele é da Secretaria de Juventude, mas ele dá um suporte para todos nós, né? E aqui mandar um alô para minha esposa, para meus filhos, né, para meu sogro, para minha sogra, para meus irmãos, para meus amigos, né? Para meus amigos aqui, um alô conjunto, porque se a gente for falar nomes por nomes aqui, a gente não tem tempo. Mas desde já eu gostaria também de dizer a cada um dos florestenses: sou o secretário, estou na minha secretaria à disposição de cada um de vocês florestenses. Precisando da Secretaria de Infraestrutura, vá lá que a gente conversa e, se dentro da medida do possível, a gente está pronto para poder atender a todos vocês. Aqui fica o meu abraço, aqui fica o meu carinho, meu beijo para cada um dos florestenses e para cada um dos ouvintes da 89 FM. Mas não vai embora não, que ainda temos 17 minutos aí, viu? Temos. Então, vemos também aí, estamos vendo a procura, a busca constante, a fiscalização do prefeito Irã Santos também à noite, em relação a lâmpadas, a entulhos, como está a rua. E eu acredito que o seu telefone toca diretamente, né? As cobranças são grandes, dentro da iluminação pública são grandes, né? E eu sempre digo a Irã, eu digo a Isabelle e aos outros secretários que a gente não pode deixar de fazer o trabalho da iluminação pública,
porque é um trabalho e é uma coisa que a população é cobrada uma taxa. Então a gente não tem como justificar a nenhum dos florestenses que não vai botar, ou que está faltando isso, está faltando aquilo. Na hora que for solicitado, a gente tem de atender. Mas a gente tem uma demanda. Muitas vezes a gente não consegue atender na medida do possível que o servidor ele quer. Mas pode ter certeza, dentro da medida da secretaria, nós estamos prontos para poder atender a todos vocês, a cada um de vocês, da zona urbana quanto da zona rural. E eu tenho, assim, Alex, recebido muita cobrança a respeito disso, mas eu tenho buscado fazer o máximo que eu posso. 100% eu não consigo fazer e ninguém consegue fazer, mas eu procuro fazer o máximo que eu posso. É dessa forma que se faz política, né, Isabela? Exatamente. Aproveitar aqui, Alex, e mandar. A Ira não está aqui, né, para usar a luz que ele tem, que ele passa na rua, mas mandar um alô aqui para o pessoal que está nos ouvindo aqui, né? Maria de Oliveira, né? E aí todo o pessoal do Centro de Alimentação que estão ali, que são pessoas brilhantes. Aproveita aqui e manda um abraço para eles. Patrícia Santos, a esposa do nosso secretário Tomás de Pontes, manda aqui um abraço para ela também. Moisés Souza, né, lá do Serviço de Convivência, né, o nosso professor lá do Serviço de Convivência, que também faz um trabalho brilhante com aquelas crianças de vulnerabilidade, né, o nosso subsecretário, né, como ele se intitula, de Esporte, Sérgio Simão, Maria José, Ilma Célia, a diretora lá da nossa escola Papa Paulo VI, que vem fazendo inclusive um trabalho brilhante, com o nosso coordenador André lá também, eu posso deixar aqui meu abraço. Dilson Costa, meu pai também, que está aí almoçando e me ouvindo nesse momento, nos ouvindo, né? Maria Alcilene, Vanderlândia, Maricela Diniz, que também é nossa professora da Rede Municipal de Ensino, Maciel Santiago, aproveito e estendo aqui o abraço de Maciel a toda a minha equipe de licitação. Uma equipe também maravilhosa, que veio falando aí agora da demanda que é alta de iluminação, mas que assim também tem nossas limitações de início de ano por conta das licitações, né? O setor lá ele tem uma demanda muito alta de licitação e existe um trâmite, existem prazos, enfim. O início do ano ele é sempre precisa ser sempre mais cauteloso por conta dessa demanda da licitação. A Evânia de Bezerra, que também é nossa enfermeira dos PSF, das unidades básicas. Nildinho Silva, Marquinhos Marques, né, o nosso vereador. Mandar aqui um abraço para Marquinhos e para todos os nossos vereadores. Franci Alves, a nossa agente de saúde, lá da zona rural. Seu Vinuca também, né, Vinuca Dantas. Dido Medeiros, Ilquias Santos, né, e todo mundo que está aqui nos ouvindo nesse momento. Aproveito e mando um abraço também para a minha equipe de secretários, que são pessoas que estão comigo diariamente, né, ali enfrentando as lutas e tentando resolver todos os problemas, sem dia, sem hora. Então, assim, a gente meio que divide a carga de todo mundo e para que a gente consiga trabalhar melhor pela população. E mando um abraço também para todo o meu pessoal da sede da prefeitura. Nem vou citar nomes para poder não esquecer de ninguém, mas acaba aqui mandando um abraço a todos, né? Que sem eles também tenho certeza que o nosso serviço não teria a fluidez que tem. Muito bem, vemos aqui a agenda de novo. Essa semana foi muito lotada. Estou acompanhando aqui o Instagram do prefeito Irã Santos. Estou vendo aqui, realmente, você segue lá Irã Santos NF e o perfil também da Prefeitura Municipal de Nova Floresta, que você vai ficar ligadinho lá em toda o que está acontecendo completamente na gestão do prefeito e da cidade. Assim, tem uma coisa que nós esquecemos, mas eu lembrei aqui, os nossos parabéns para o nosso prefeito Irã Santos, para sua esposa também, que eles completaram o ano bem juntinho, né? Bem pertinho, bem pertinho essa semana, né? Aqui eu desejo tudo de bom, que possa ser realizado todos os seus sonhos na sua vida, da família, né? Que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos, com muita saúde e muita paz, que é isso que a gente precisa. Parabéns, Irã, parabéns, Nana, por mais um ano de vida.
Muito bem, e esta semana também a Secretaria de Agricultura e Abastecimento realizou uma importante agenda voltada ao fortalecimento da agricultura local. Isabel, como ela é a fonte da prefeitura e todas as secretarias moram nela, ela pode dar um pouquinho assim dos spoiler em relação a você também, Novo. Assim, antes de Isabel falar, senão eu esqueço. Sim. Eu também quero aqui mandar um abraço e parabenizar também meu sogro e minha sogra, seu tio. Sim, também, porque ele completou ano essa semana também, né? Os aniversariantes. Ele está se recuperando, né? Ele fez uma cirurgia. Ele fez uma cirurgia de um caroço e está se recuperando, mas está se recuperando muito bem. Então, parabéns aqui para você também, Josilene, para você, Paulo, tudo de bom na vida de vocês. Essa da agricultura, Alex, foi de fato, uma parceria da Secretaria de Agricultura do nosso município com a Frunof, né, e a Codevasf. A Frunof representada por Aldenes, que também era nosso servidor, né, e a Codevasf também estava lá na oportunidade, justamente para fortalecer, né, as ações de agricultura voltadas para o nosso município, para os produtores rurais. E também a Prefeitura de Nova Floresta, por meio da Secretaria de Saúde e da Farmácia Básica, participou de uma capacitação voltada ao tratamento do tabagismo realizada no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Uma boa ação voltada aí para os munícipes de Nova Floresta. Aproveitando aqui também a oportunidade, né, para dizer que ainda voltado ao turismo, a gente e a agricultura, nós recebemos a TV Assembleia essa semana em nosso município, lá no Canteiro Cheiro Verde, que é um potencial, tem um potencial turístico, e aí ele já vem trabalhando isso durante algum tempo. A gente recebeu a TV Assembleia lá, né, para poder mostrar o trabalho que é desenvolvido lá dentro. Quem puder visitar, inclusive, visite, né, que é um trabalho fantástico. Eles trabalham lá com a acuponia, enfim, o cultivo de morangos, e aí assim, de fato uma economia de agricultura familiar fantástica e que poucos municípios aqui da nossa região têm. Então assim, a gente teve a honra de poder receber a TV Assembleia essa semana com essa finalidade, e aí a gente já aproveita, né, já convida a população que ainda não conhece, os nossos conterrâneos vizinhos, para que visitem, né, e possam ter a oportunidade, e com certeza vai ser uma oportunidade única de conhecer. São tantas novidades que também a Prefeitura de Nova Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a inauguração também esta semana da sala multifuncional e do laboratório de matemática na creche Jerusa Dantas. A ação contou com um investimento de aproximadamente 100 mil, ampliando a estrutura e fortalecendo o ensino na unidade. Tomás de Pontes faz parte da infraestrutura e com certeza teve uma mãozinha sua ali, certo? Com certeza, né? A gente fez, deu o apoio, né? Deu o apoio à secretaria para poder que essa ação venha a acontecer dentro do nosso município, né? E é importante, né? Importante para a educação do nosso município. É importante demais. E aqui também parabenizar, né, como Isabel falou, a respeito do Canteiro Cheiro Verde, né, aqui parabenizar seu Toninho, né, Dona Socorro, que são os cabeças, né, são os patriarcas daquele projeto, né, e eles estão de parabéns por ter formado os filhos todos na área, né. Denis com o curso técnico da área, Estênio formado com doutorado, com mestrado e com doutorado na área, né? Eles vêm fazendo um trabalho há muito tempo a respeito da qualidade de vida na área de fruticultura e de folicultura dentro do nosso município, né? Eles nos dão um apoio e um suporte muito grande para o município, né? Eles estão envolvidos com agricultura familiar,
né? Eles estão envolvidos como Isabela acabou de falar de morangos, né? Tem um projeto de morangos muito grande. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Nova Floresta só tem a agradecer por tudo isso que vocês vêm fazendo dentro do nosso município, mostrando para outras cidades e para outras regiões o potencial de Nova Floresta. E vem evoluindo bastante. A cidade vem crescendo, dando continuidade da gestão do ex-prefeito Jason Santos, não deixando de falar nele. Aqui eu mando o meu abraço também. Isabela, a taxa de iluminação pública é muito alta, certo? No município de Nova Floresta, você tem uma base mais ou menos de quanto seja? Na verdade, a nossa taxa de iluminação ela nem é alta, né? Assim, o que é cobrado do contribuinte. A gente tem muito contribuinte isento no nosso município, porque o pessoal de baixa renda, eles não têm essa contribuição. E aí a gente faz um trabalho junto com a Energisa, e todo o dinheiro que é devolvido pela Energisa, porque assim, essa taxa de iluminação pública, ela é abatida nas contas, né, de energia da iluminação pública, e o restante ele é investido. Como o Tomás de Pontes falou aí, a gente usa esse recurso para fazer a manutenção da iluminação pública do nosso município, né? Um município que foi pioneiro, inclusive na gestão do ex-prefeito Jason, o qual eu mando um abraço aqui, em iluminação de LED, né? Nós fomos aqui o primeiro município da região a poder fazer essa iluminação de LED. Foi o pontapé inicial da Rua Firente Florentino. Então, assim, a gente tem, de fato, um investimento muito alto em iluminação pública no município. E aí a gente vem fazendo essa manutenção. Muito difícil você ver, existe, porque é impossível não existir lâmpadas queimadas no município, mas essa manutenção ela é feita diariamente, né? Tanto que a gente também adquiriu, já no finalzinho da gestão do ex-prefeito Jason, um carro específico para essa manutenção de iluminação pública, que tem dado uma força aí à Secretaria de Serviços Urbanos, e a gente vem retornando esse investimento junto da população, com essa contrapartida da iluminação pública. A poda de árvores também a gente faz, feito rotineiramente por um servidor do município. Então, assim, a gente vem de fato dando esse apoio à população, né, fazendo a nossa parte. E o Sextuário ele vem ajudando muito, né? Que é um trabalho de transparência, né? Um trabalho de transparência, e é um trabalho muito eficaz dentro do município, né? O Sexta Aéreo veio dar mobilidade, agilidade ao trabalho de iluminação pública, né? A gente vê aí no nosso município uma cidade muito iluminada, né? Então a responsabilidade do gestor dentro do programa, dentro do recurso de iluminação pública é feita de uma forma transparente, com poda de aves, como a Isabela acabou de citar, e a questão da manutenção dentro do município, né? Nosso município foi o primeiro, como a Isabela falou, de adquirir o projeto de LED, né? E os outros municípios acabaram adotando, mas Nova Floresta, no Curimataú, foi o primeiro município a fazer esse trabalho. Isso é responsabilidade com dinheiro público. Isso é responsabilidade com que se recarga dentro do município. Então, o município, o gestor está de parabéns por ter esse cuidado e esse zelo com os recursos dentro do município. Isabela é da área, Isabela sabe muito mais que eu como a preocupação do ex-prefeito Jácio Santos e a continuação do prefeito Irã Santos, né, nesse sentido e nesse trabalho. Ele se preocupa com centavos que entra dentro do município. É centavos por centavos, economizando e zelando por ele. Por isso que nós hoje somos 0,6 e administrando uma população 0,8 com responsabilidade. Se não tiver essa responsabilidade, a gente não consegue, porque a gente caiu para 0,6 com a população de 0,8.
Se hoje o IBGE fizer um censo dentro do nosso município, nós atingimos 0,8 sem nenhum problema. A gente que conhece os programas e as ações e os moradores do nosso município, a gente sabe que nós temos mais de 11 mil habitantes dentro do nosso município. Mas, infelizmente, foi os dados que o IBGE adquiriu. E a gente não pode mudar, a gente pode questionar, mas mudar a gente não pode mudar. Mas pode ter certeza, no próximo censo, Nova Floresta volta a ser 0,8, porque a nossa população ela é muito maior. A gente fica tendo algumas dificuldades porque a população é grande. É diferente de outros municípios, Isabelle, que é 0,6 e vive aí muito folgado financeiramente. Mas nosso município só administra, só faz o que faz se tiver deputados aliados como Adriano Galdino, como Murilo Galdino, como senadora também, governador, apoio, como governador Lucas Ribeiro, João Azevedo e agora Lucas Ribeiro, com essas parcerias e com os senadores que sempre ajudaram o município, que foram votados dentro do município, que ajudam nos ajudando muito, a Daniela, né? Ajudou o município. Então, se a gente não tiver essas parcerias, se a gente não tiver esse apoio, se a gente não tiver o controle financeiro, como Isabelle falou, a gente não consegue ter nenhuma folha em dias. Mas, graças a Deus, a gente tem uma equipe, tem pessoas muito responsáveis e vem cuidando e zelando de centavo por centavo dentro do nosso município. Pode acrescentar, Isabel. Catarina já está dando ali o oi para dizer que é hora de dar tchau, né? Então, eu acho que aqui é só agradecer a todo mundo que nos ouviu hoje, né? Manter aqui o abraço aos meus colegas secretários, aos meus pais que me ouvem nesse momento, ao meu noivo, enfim. Um abraço a todo mundo que nos ouve, de fato, nesse momento, a minha equipe, que eu não posso esquecer deles de jeito nenhum. E dizer que semana que vem, né, se Deus quiser, o prefeito estará aqui com muitas novidades e que a população em breve pode esperar aí uma programação recheada, pode esperar novidades no nosso município. Então, de fato, mandar um abraço aí para todo mundo. Vou deixar 1 minuto, vice para tu, que já deu uma ideia de novo aqui, para os abraços e considerações finais. Mas eu quero só finalizar e mandar um abraço para todos os florestenses e toda a minha equipe da Secretaria de Infraestrutura, do Gari até o diretor Kiko. E muito obrigado pela oportunidade de sempre estar aqui na 89 FM. Muito bem, muito obrigado, Isabelle, Novo, ouvintes que nos acompanham até agora na 89 FM, Catarina, Valéria, enfim, até sábado, se Deus nos permitir. Você ouviu mais uma